Fala galera, hoje a gente vai fazer uma questão do IME 2003, né? Uma questão envolvendo hidrostática e também leis de Newton. Então se liga na questão. Um pequeno bloco pesando 50 newtons está preso por uma corda em um plano inclinado como mostra a figura. No instante de t igual a 0 segundo, a corda se rompe. Em t igual a 1 segundo, o bloco atinge o líquido e submerge instantaneamente, sabendo que o empuxo sobre o bloco é de 50 newtons e que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a parte emersa do plano inclinado é 0,4. Determine a distância percorrida pelo bloco a partir do instante inicial até t igual a 3 segundos, dado a aceleração da gravidade g 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá, fera, para essa questão maravilhosa que caiu no IME. Ele quer que você determine o seguinte, ó. Ele quer que você determine a distância, eu fiz aqui um esquema, né? A distância que ele percorreu no trecho, né, que estava fora desse líquido aqui, no trecho emerso, né, que ele fala, essa distância daqui para cá, mais essa distância que ele percorreu também aqui no líquido, né? Então, primeiro, veja, o que é que vai acontecer aqui, ó? Eu coloquei aqui, ó, o peso é igual a 50 newtons, o empuxo é igual a 50 newtons. Isso quer dizer o quê? Quando essa partícula aqui, quando esse corpo chegar aqui, na região onde tem esse líquido, eu tenho o empuxo que é para cima e o peso que é para baixo. Então, nesse caso aqui, a resultante das forças na vertical, ela vai ser igual a quanto? Ela vai ser igual a zero. Então, nesse caso aqui, é como essa partícula aqui, ó, ela passasse por aqui, ó, sem nenhuma força, fazendo com que ela acelerasse. Ou seja, ela vai passar aqui com a velocidade constante, certo? Então, ó, ela vai deslizar aqui, não vai existir o atrito. Por que não vai existir o atrito? Porque a normal vai ser igual a zero, não é? E aí, o que acontece? A normal sendo igual a zero, nesse caso aqui, ó, o peso se anula, né? Nesse caso, com o empuxo, e esse corpo vai passar de forma que a velocidade dele vai se tornar o quê? Constante. Né? Então, nesse trecho, ó, de 1 segundo até 3 segundos, a velocidade dele é constante. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Primeiro, eu vou determinar a aceleração nesse trecho aqui, ó, que eu tenho um movimento acelerado, certo? Vou determinar a aceleração. Através da aceleração, eu vou descobrir qual é o deslocamento daqui para cá. Porque o intervalo de tempo de 0 até 1 segundo é 1 segundo. Então, eu acho facilmente. E depois, ó, mais fácil ainda, eu achando essa velocidade aqui, V1 nesse trecho, essa velocidade aqui vai ser constante. Todo esse trecho aqui, ó, que a figura está fora de escala, pode ser até maior, de 1 até 3 segundos, e o intervalo de 2 segundos, eu tenho uma velocidade aqui V1, eu vou achar o meu deslocamento aqui, né? E aí eu acho esse deslocamento, mas esse acho a distância percorrida que ele está querendo. Primeiro, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Primeiro, a gente vai fazer, como sempre, a colocação de forças. Por isso que eu coloquei esse bloco aqui, ó. É como se ele tivesse isolado aqui, né? Então, quais são as forças que atuam? Ó, eu tenho a normal, a força normal, que está para cá, né? A força normal. A força peso, né? Que é para baixo aqui, ó. A força peso. Olha a minha força peso aqui, ó. Certo? E tem a força de atrito, né? Que está se opondo a esse movimento aqui, né? O movimento está para baixo, a força de atrito aqui está nessa direção aqui, né? Acima aqui, né? Do plano inclinado aqui, ó. Então, ela está aqui. Essa é a minha força de atrito. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Veja. Quando a gente está trabalhando com plano inclinado, o peso, ela se decompõe em duas componentes, né? Que você sabe aqui, ó. Uma componente normal ao plano e uma componente tangencial. Eu não vou fazer aqui, porque aí a gente já sabe que essas forças estão atuando aqui. Ó. Essas duas forças estão atuando aqui. Vou até colocar uma cor diferente aqui para destacar. Ó. Essa aqui, ó, ela é famosa, né? Vocês sabem que é PX, né? PX. É isso? Minha componente do peso aqui, ó. E essa daqui, ó,
também é famosa, é a minha PY, certo? De forma que esse ângulo aqui de 45 graus é a mesma forma, é o mesmo ângulo isso aqui, né? 45 também, ó. Tá vendo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Veja, eu vou determinar, por exemplo, o PY e o PX, que a gente já sabe, né? Ó, o PX, ela é dado por essa expressão aqui, ó, P seno do ângulo. O PY é quem? P cosseno do ângulo. E o ângulo é quem? 45 graus. Então, veja, na minha direção, aqui vai existir uma aceleração. Ó, o corpo está descendo, então ele está sendo acelerado aqui. Ó. Então, a aceleração está atuando nessa direção aqui. Ó. Então, a gente vai calcular essa aceleração aqui. Aplicando quem? Aplicando a segunda lei de Newton, né? Força resultante é massa vezes quem? A aceleração. Só que na direção da aceleração, eu tenho duas forças. Eu tenho P de x, né? E eu tenho o FAT, que é a força de atrito. Então, quem é que vai ser minha força resultante? É essa força menos essa, né? Então, vai ficar, ó, P de x menos FAT é igual a massa, né? A massa do corpo, vezes a aceleração. Tranquilo? Só que P de x, nesse caso aqui, é P quem? P seno. P, vou colocar aqui, ó, seno de quanto? Seno de 45 graus. Ok? Menos FAT. Como é que eu calculo a força de atrito em um plano inclinado? Mi vezes a normal. Ó. Mi, nesse caso aí, né? Mi dinâmico, eu coloquei ali, vezes a normal. Só que a normal, veja, a normal em um plano inclinado aqui, ó, a normal, nesse caso aqui, é o meu próprio PY. Então, a normal é igual a PY. E como é que eu calculo PY? PY é P cosseno θ. Então, vai ficar ó, P cosseno de quanto? Cosseno de 45 graus. Isso aqui é igual a massa vezes quem? A aceleração. Tranquilo? Aí eu tenho aqui, ó, o peso que ele deu, que é 50. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, menos mi, dinâmico que ele deu, que é 0,4, né? Certo? P é igual a 50 e cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. Do outro lado eu tenho a massa. Veja, se o peso é 50, a massa é quanto? Só você dividir o peso pela gravidade, que é 10, né? Pela aceleração da gravidade, que é 10. Então, a massa vai ser igual a quanto? A 5, né? Então, aqui a massa é 5, 5 vezes A. Aí, aqui eu tenho o seguinte, ó. Posso simplificar aqui, ó. 20 por 2 dá 20, ó. 50 por 2 dá 25, né? 25 quem? Raiz de 2. Menos 0,4 vezes 50, isso aqui vai dar 20, né? 20 por 2 dá 10. Então, 10 raiz de 2, que é igual a 5 vezes A. Então, 25, ó, raiz de 2 menos 10 raiz de 2, isso aqui vai dar quanto? 15 raiz de 2, que é igual a 5A. Onde A vai ser igual a quanto? A vai ser igual a 15 raiz de 2 dividido por 5, dá 3 raiz de 2, né? Então, já achei a minha aceleração. A minha aceleração é isso aqui, né? Dessa parte emersa, não é? Essa aceleração também eu vou descobrir a velocidade que ele vai chegar aqui, ó, facilmente. Ó. Vou fazer aqui agora, ó. Vamos lá, vamos fazer essa parte aí, né? Até agora tudo tranquilo, né? Uma questão bem legal que caiu do IME. Certo? Então vamos lá. Então eu tenho o seguinte aqui agora, ó. Eu vou determinar essa velocidade que ele vai chegar aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Equação, né, do movimento uniformemente variado, né? V1 é igual a V0 mais A vezes T. Certo?
Vou chamar aqui de T1, que é T no primeiro intervalo aqui, né, que a gente tem V1, a gente vai descobrir. V0, veja que ele parte do repouso, né, é 0. Quem é a minha aceleração? A aceleração que a gente descobriu aqui é quanto? 3 raiz de 2, então vai ficar 3 raiz de 2 vezes o tempo T1, tempo T1 é igual a 1 segundo. Então, eu sei que V1, nesse caso aqui, amiguinho, vale quanto? Vale 3 raiz de 2, o quê? Metros por segundo, né? Metros por segundo. Então, aqui eu já descobri, ó, a minha velocidade, que eu vou precisar depois, né? Aí, agora, eu vou fazer o seguinte, veja. Essa velocidade que eu tenho aqui, eu vou descobrir a distância que ele percorreu aqui. Agora, antes disso, ó, vamos logo descobrir essa distância aqui, né? Para a gente depois achar a distância que ele quer, a outra, né? Ó, essa distância aqui, ó, que ele vai percorrer até aqui. Até aqui, ó. Essa distância aqui, amiguinho, eu vou chamar de S1, certo? E depois eu acho essa outra distância aqui, essa outra distância daqui para cá, ó. Essa outra distância que ele percorreu, eu vou chamar de S2. Certo? Então dá para entender, né? S1 é essa primeira distância que ele vai percorrer no intervalo de 0 até 1 segundo, que é facilmente aí, né? Eu posso fazer o seguinte, ó, S1, aquela expressão, né, do sorvetão, né? S0, V0, só que S0 a gente considera como 0 e V0 é 0. Aí vai ficar essa forma reduzida aqui, ó, a T1 ao quadrado sobre 2. Não é isso? Então, S1 é igual a quem? A, nesse caso aqui, o A vale quanto? A é 3 raiz de 2. O tempo é 1, né? 1 elevado ao quadrado sobre 2. Pronto. Então, S1 nesse caso aqui vai ser igual a quanto? Ó, 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 3 raiz de 2 dá 3 raiz de 2, dividido por 2, ó, 3 por 2 dá 1,5, né? Então, vai ficar 1,5 raiz de 2, o quê? Metros. Então, já descobri aqui, ó, quem é meu S1. Esse meu S1 daqui, ó. Olha como ficou mais fácil agora, né? Vou calcular agora quem? Meu S2. Só que agora é o filé, né? Ó, quando ele chega aqui, ó, o empuxo para cima e o peso para baixo vão se anular. Então, não vai ter força nenhuma para cima nem para baixo, né? Porque vão se anular. Então, é praticamente, ó, ele vai ter um movimento aqui, ó, uniforme, né? Ele vai ter um movimento uniforme, né? Por quê? Porque a normal é 0. Se a normal é 0, nesse caso aqui, não vai ter força de atrito, porque força de atrito é μ vezes a normal. Normal sendo 0, força de atrito 0. Então, esse corpo ele vai ter, ó, um movimento uniforme aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, movimento uniforme nesse trecho aqui, ó. Certo? Tranquilo? E aí, ó, eu vou colocar aqui, para entender aqui, ó, no líquido. No líquido. Movimento uniforme. Amiguinho, vamos lá. Vamos lá, né? Então, aqui, ó, movimento uniforme. Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Se o movimento é uniforme, eu já sei a velocidade, V1. Eu já sei que o tempo de 1 para 3 é 2. Acho quem? O meu ΔS, né? O meu S2 aqui, ó. Aquela equação, aquela velha equação do sorvete, ó. S igual a S0 mais V, não é? Que no caso aí é V1, que a gente já calculou, vezes T, né? Ó. Nesse caso aqui, veja, esse S aqui, ó, eu vou chamar de S2. O S0 é 0, eu tenho a velocidade V1. E esse tempo aqui, ó, é esse intervalo, né, de T1 para esse aqui T, vou chamar isso aqui T3, né? Até T3, né? Então, vamos chamar de T', sei lá, intervalo qualquer, né? De 1 até 3, o intervalo é 2 segundos, né? Então, vamos colocar ele aqui, ó. Certo? Então, aqui, ó, S2 a gente vai descobrir.
Quem é a velocidade V1? V1, nesse caso, a gente já descobriu, né? V1 é quanto? 3 raiz de 2. Então, aqui, ó. 3 raiz de 2. Não é isso? E T' é esse intervalo, ó, daqui para cá. O intervalo de tempo. Aqui eu tenho 1 segundo, aqui eu tenho 3 segundos. De 1 para 3 é 2, né? Então, o intervalo de tempo aqui é 2. Então, S2, nesse caso aqui, amiguinho, vai ser quanto? 2 vezes 3 dá 6. 6 raiz de 2, o que? Metros. E aí morreu, né? Ele não quer essa distância total aqui, ó, essa distância total. Essa distância total, que eu vou chamar de D, vai ser S1 mais S2. Essa distância total, quem é S1? É 1,5 raiz de 2, né? Mais S2. Quem é S2? É 6 raiz de 2. 6 raiz de 2. Então, a distância total percorrida por ele vai ser 1,5 mais 6 dá 7,5 raiz de 2, o que? Metros. Somente isso. Ó. Questão legal do IME. O que ajudou muito foi quando ele disse, né, que o peso é 50 e o empuxo é 50. E ali você não vai ter força que produza uma aceleração ali, né? Por quê? Porque não vai ter normal, não vai ter força de atrito, e aí ele vai passar, ó, rasante aqui, né? E não vai existir o quê? Não vai existir movimento acelerado, só vai existir movimento o quê? Uniforme. Então, nesse caso, ó, a gente tem aí uma questão do IME, bem bacana, né? Questão legal, que caiu na prova de 2003. Ok, galera? Se inscreve no canal, dá aquele like, participa para a gente estar cada vez mais bombando esse canal, galera. Vamos embora. Um abraço a todos, valeu, fui!